O Brasil registrou recordes de queimadas em fevereiro e março, superando as piores marcas registradas para esses meses desde o início dos monitoramentos, lá em 1999. A Amazônia e o Cerrado são os biomas que mais tiveram focos de incêndios nos 2 últimos meses, tá? Mas, mesmo diante dessa situação, no mês passado, o governo Dilma reduziu em 24% o orçamento do IBAMA para o combate aos incêndios. Exatamente ali, o orçamento que era para combater os incêndios, ele reduziu em 24%, no momento em que está tendo recorde de incêndios desde que se começou a registrar. Ai, gente, eu fico me perguntando se vai ter o Jornal Nacional Especial, né? Se vai ter o Fantástico domingo para falar sobre isso. Se vai ter o Hulk da Marvel, o Leonardo DiCaprio, a Greta, né? E os artistas aqui do Brasil, todo mundo fazendo o videozinho. Olha, o corte foi de 12 milhões de reais, que deixou o orçamento em 50 milhões. Menos da metade dos 120 milhões que o IBAMA tinha solicitado no ano passado. Tá? Aí, a proposta era que o orçamento fosse de 65 milhões, que já era uma redução de 26. Depois ele ficou em 62 e agora eles resolveram cortar mais e vai para 50 milhões. Então, assim, não tem dinheiro para fazer combate ao incêndio, Satier, mas tem dinheiro para poder aumentar 15 bilhões no arcabouço fiscal, 3 bilhões em emendas parlamentares, e por aí vai, né? E por aí vai. E aí agora eu quero saber da militância se vai ter alguém chamando o Lula de Nero, imperador romano, que incendiou, né, as cidades e tudo mais. E agora, obviamente que não vai ter, né? Vai ter musiquinha dos artistas cantando, por exemplo, Salve Amazônia. Gente, uma música que me arrebentava era essa música. Salve a Amazônia. Era algo assim que me arrebentava. Por quê? Porque era uma hipocrisia. Tinha queimadas no período do governo Bolsonaro? Evidentemente que tinha. Agora, que eram queimadas propositais, isso era de um mau caratismo, de um malabarismo retórico, de uma desonestidade intelectual sem precedentes. Dizer que o Bolsonaro ia lá e que tacava fogo na floresta, como aconteceu no Pantanal, nos períodos que o Bolsonaro ainda era presidente da República, e a imprensa falava que era proposital, que ele não ama o meio ambiente, que ele é degradador de tudo e de todos, e que ele é um completo absurdo. Agora o que a gente está vendo é proposital, porque no período onde você tem o maior índice de queimadas, você tem um menor investimento. Então você aumenta as queimadas e diminui os investimentos. Esse é o governo Lula. No discurso está muito lindo, Max, Berenice, nossa audiência qualificada. No discurso a gente tem que preservar, tem que chamar o Emmanuel Macron para fazer pré-wend de casamento dentro da floresta, fazendo fotos de mão dada. Aí é legal. Na teoria está tudo muito lindo. Na comunicação, está perfeito. Agora, na prática está queimando, na prática tem animais morrendo, na prática nós estamos perdendo o nosso bioma. Então veja como é uma coisa completamente hipócrita dessa esquerda quando jura de pés juntos defender a Amazônia, defender a Agenda Verde, a Agenda 2030, o meio ambiente, a qualidade de vida, a Agenda Eco, a Eco-Agenda. É muito lindo. Obviamente, quem quer a degradação da Amazônia? Ninguém quer a degradação da Amazônia. Ninguém quer que as árvores sejam derrubadas ou queimadas. Mas é o que está acontecendo no governo Lula. E cadê os artistas? Cadê o Péricles, por exemplo, para cantar Salve Amazônia? Cadê essas pessoas? Essas pessoas fazem parte desse mesmo grupo de hipócritas que fazem tudo para criticar o presidente Bolsonaro. Não vai ter matéria, como muito bem o Max disse, não vai ter matéria no Jornal Nacional Especial, muito menos cobertura do Fantástico, com aquela música tenebrosa, dizendo que tantas árvores foram cortadas. Cadê aquelas comparações esdrúxulas que a área que fora queimada é equivalente a 70 mil estádios de futebol? Nossa, nós perdemos tudo. Era isso que se fazia. Essa desonestidade intelectual.
Volto a dizer, havia queimadas no governo Bolsonaro? Havia no governo Temer, no governo da Dilma, no governo do Lula, Fernando Henrique. Sempre houveram queimadas na Amazônia. Sempre houveram queimadas. Agora, sempre houve aquele que se aproveitava politicamente dela para culpar outro. E a gente sabe quem fez isso. A esquerda hipócrita, mau caráter, que sempre culpou o Bolsonaro, inclusive o chamou de Bolsonaro em razão das queimadas. Hoje, os índices são bem maiores. E aí esse governo que deveria proteger a Amazônia, deveria proteger a floresta, o que eles fazem? Eles cortam o investimento. Cortar o investimento, no meu ponto de vista e análise, é pior do que queimar a própria floresta. Porque quando você corta o investimento, você não está cortando o investimento necessariamente em razão das queimadas. Você corta o investimento para vários outros setores da floresta que precisam. Então, veja, gente, isso é de um mau caratismo, de uma desonestidade intelectual absurda. Mas é bom acontecer essas coisas, não pela Amazônia. Obviamente que nós não somos nenhum idiotas e malucos de querer que o Brasil dê errado só porque o capitão desse país hoje não é o presidente que a gente queria que fosse. E eu não sou petista, porque petista pensava assim, né? Eu quero que dê tudo errado porque o Bolsonaro é presidente. O cara tá no mesmo voo, mas quer que o avião caia porque o capitão não é quem eles queriam. Nós não somos dessa forma. Eu confesso a vocês, eu quero que o Brasil dê certo. Eu quero que a gente prospere. Eu quero que a gente cresça. Mas os números são evidentes. E pelas evidências numéricas, a gente está vendo que a gente está fadado ao fracasso, justamente pelas políticas que são completamente distintas do discurso, perdão, para a ação efetiva. E essa pauta da Amazônia se repete. É mais uma vez isso. Teoricamente está lindo, está maravilhoso, está verde, está bonito, está legal. Tem pré-Wendy com o Emmanuel Macron fazendo foto de casamento saindo da floresta. Eu não sei o que eles estavam fazendo na floresta, mas isso é um assunto para outra coisa. Agora, você na teoria fazer isso, na prática deixar pegar fogo, matar os animais, isso é no mínimo desonestidade com o povo brasileiro. O que a gente está vivendo, para finalizar a minha análise, audiência qualificada, Berenice e Max, o que a gente está vivendo é literalmente um estelionato eleitoral. Não dá para entender, né? Nós estamos mostrando aqui os números, um recorde de queimadas no mês de fevereiro, mês de março, ao invés de aumentar o investimento, ou pelo menos se manter, eles estão cortando, ou seja, a tendência é que as queimadas aumentem ainda mais. A gente está chegando agora num período que as chuvas estão se cessando, a seca está vindo aí, e o que vai ser, não só da Amazônia, como outros biomas, Pantanal também, ali na região do Mato Grosso do Sul, a quantidade de animais, né, a nossa fauna, dá muita dó, gente. E eu me lembro que no governo de Jair Bolsonaro, eles aumentaram o investimento na época, inclusive daquelas aeronaves que jogam águas, né. Na época eu trabalhava num canal agrícola e a gente estava sempre noticiando, o governo investiu, comprou mais não sei quantas aeronaves para combater as queimadas, então a gente está vendo um efeito reverso. E o agro, hein? Onde é que o agro fica nessa história? Olha, eu quero aproveitar e na esteira, já que a gente está falando de cortar investimentos, né, do governo estar enxugando a máquina pública, só que em seu benefício próprio, ainda ontem também foi anunciado que o programa que atende os produtores rurais, o Proagro, ele chama Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, também fez cortes violentos que já vão passar a valer a partir do dia 1º de julho. Vou dar um exemplo prático. Aquele produtor rural lá no sul do país, que às vezes tem a sua produção prejudicada, suas lavouras prejudicadas devido ao frio intenso, né, as geadas, o governo geralmente abre um crédito, né, dá um subsídio para esses produtores, para eles poderem respirar, né, controlar toda a situação, os prejuízos, os danos causados em virtude das consequências naturais. Mas agora, o governo aprovou essa medida, já vale a partir do dia 1º de julho. É bem na época onde começa a pegar a questão da seca, das geadas, enfim. O corte vai passar o teto, na verdade, que era custeado pelo governo de R$ 335 mil, vai passar para 270 mil por ano agrícola. E tem mais, o valor indenizado aos produtores será menor, as faixas de risco, né, no caso, vai diminuir aí de 30% a 40%,
o valor, no caso, que era indenizado para os produtores, que era de 30% a 40%, vai cair de 25% e 50%, respectivamente. Então, se eles tinham uma margem aí de indenização de 30%, vai passar para 25%. E os que tinham a margem de 40%, vai cair mais 10%, vai cair para... que era de 50%, vai cair para 40%. Então, assim, é uma situação lamentável. A gente sabe também da importância do nosso agronegócio, que, inclusive, Max, leva a culpa, né, os esquerdistas adoram dizer que são os produtores rurais que colocam fogo na Amazônia. Desculpa, inclusive, da própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Verdade, verdade. Elas chegaram a fazer esse tipo de acusação, tanto agora quanto antes, na época do governo Bolsonaro. Gente, o que a gente percebe quando a gente vê essas notícias é que não há interesse com o meio ambiente. Não há valores que eles queiram defender, né? A fauna, a flora, os biomas, o meio ambiente. Não há nada disso. Está tendo a pior queimada, né, desde já registrada, e eles estão cortando verba, eles não querem saber, eles não querem fazer nada para realmente tentar resolver o problema. Então deixa escondido, deixa oculto. E como não vai ter o Macron, né, eu esqueci do Macron da outra vez de falar, como não vai ter o Macron falando, não vai ter a Globo, não vai ter ninguém, né, a Globo é a Rede Lula, não vai ter ninguém lá fora de grandes mídias falando, de jornais internacionais, não vai ter. Inclusive era até uma boa sugestão para as pessoas começarem a mostrar isso nos jornais, aproveitar essa deixa aí do Elon Musk, que de repente o Wall Street Journal, o New York Times começaram a prestar atenção no Brasil, para a gente mostrar esse problema da Amazônia. Quem sabe, se sair lá fora, eles aqui dentro não se incomodam e tentam resolver. A Berenice lembrou bem, agora vai começar a época da seca, onde geralmente essas queimadas pioram, né? Gostou desse conteúdo? Inscreva-se lá no canal do YouTube. Tem muito conteúdo legal esperando por você.